dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham o Pode Relatar. No episódio de hoje estamos aqui com as médicas ginecologistas e obstetras Lorena Araújo, Eduarda Neres e Maria Fernanda Pérez para falar sobre um relato de caso sobre a síndrome de Patal com uma criança de 2 anos. Para salientar que essa criança ela tem uma sobrevivência prolongada justamente pelo fato da sua idade. E também estamos aqui com a doutora geneticista Lua Flores para esclarecer um pouco sobre essa síndrome de Patal, sobre o que ela é. Olá pessoal que acompanha o Pode Relatar. Eu quero dar um esclarecer aqui sobre o que é um relato de caso para quem caiu de paraquedas aqui. Um relato de caso é uma descrição detalhada e específica de uma ocorrência médica de um grupo ou de uma pessoa só, um grupo pequeno, porque geralmente essa ocorrência médica é de uma doença rara, então são poucas pessoas, como a de hoje, que é da síndrome de Patal, que a cada de 10 mil pessoas, uma pessoa pode nascer com esse problema. Então, esse relato de caso, ele serve na literatura médica, serve para o quê? Para os médicos que desenvolveram esse relato colocar lá os tratamentos novos que fizeram ou incomuns e suas reações adversas aos medicamentos. E vale ressaltar, né, que os relatos de caso eles são uma ferramenta muito importante para a disseminação do conhecimento médico e também para a melhoria das práticas clínicas. Eles ajudam a fazer uma conexão entre a teoria e a prática e também a melhorar o entendimento, né, um entendimento profundo sobre as complexidades da medicina. E ele é formado por algumas estruturas, como título, resumo, introdução com objetivo, descrição do caso, discussão, técnica ou situação e conclusão e bibliografia. Mas antes de falar sobre o caso, queria entender um pouco sobre essa síndrome com a doutora Lua. Você pode esclarecer um pouco o que ocorre nessa síndrome? Sim, é um prazer. Meninos, muito obrigada pelo convite. Muito prazer, meninas. É fundamental esse nosso bate-papo aqui a respeito da síndrome de Patal, porque ela não é tão comum, mas ela precisa ser disseminada, né? Todos conhecerem. Bom, a síndrome de Patal, ou trissomia do cromossomo 13, é uma malformação genética que acomete o cromossomo autossômico, que seriam os 22 pares que nós temos, né? E não os sexuais. Tem como características básicas malformações cardíacas, renais, deficiências faciais como lábio leporino, fenda palatina e também defeitos cognitivos, né? Uma vez que também afeta o sistema nervoso central. Como o nosso querido host Gabriel comentou, ela comete a cada 10 ou 16 mil nascidos vivos, um deles tem a síndrome de Patal. E ela é a terceira haploidia mais, digamos assim, mais comum, acompanhada primeiro pela síndrome de Down e a síndrome de Edward. Perfeito, doutora Lua. Então, dada essa introdução, gostaria de convidar as editoras desse relato de caso para essa introdução sobre o começo do relato. Bom, a gente vai falar um pouco do nosso relato e quão é importante, né, essa presença do tratamento domiciliar em casa para a sobrevivência do paciente e também como uma equipe multidisciplinar ajudando 24 horas esse paciente, ela pode melhorar com técnicas inovadoras e também, né, ter esse suporte adaptado para ela. Isso, muito bem. E aí, especificando um pouco, a nossa paciente, ela é do sexo feminino, diagnosticada com a síndrome de Patal e foi feito o teste pela cariotipagem logo após o nascimento, quando foi dado o relatório definitivo. Isso, ela nasceu prematura em Belo Horizonte com 31 semanas e 4 dias devido a uma cesariana por conta de uma restrição de crescimento intrauterino. Ela nasceu também com 1,95 kg. E é notável também que os pais dela não são consanguíneos, eles são pacientes sem nenhuma comorbidade, são saudáveis e eles têm uma filha também de 4 anos. Exatamente. E aí, durante a gravidez, nós tivemos o prazer de poder acompanhar a mãe. Ela teve 6 consultas pré-natais e em todas elas os exames sorológicos, né, que aplicamos foi normal.
Além disso, também, a mãe não precisou tomar nenhum medicamento durante a gestação, também não teve contato com teratrogênios. Mas 1 semana antes do parto, ela precisou fazer o uso de corticoides. E durante a gravidez foi possível perceber alguma alteração no feto? Foi possível. Durante o pré-natal, a gente realizou uma ultrassonografia obstétrica com 16 semanas, que identificou a presença de uma fenda labial, e com 25 semanas realizamos uma ultrassonografia morfológica, que identificou a presença de uma fenda palatina. Interessante. Eu queria puxar aqui para perguntar à doutora Lua como é que é realizado esse diagnóstico. Como as meninas mencionaram, o diagnóstico inicia pelo pré-natal, né? As primeiras morfológicas, o médico ultrassonografista consegue identificar marcadores no exame de imagem que acendem a luz, que é um sinal vermelho ali naquela situação. Então, a gente, após esse morfológica, geralmente a gente indica que o paciente faça uma amniocentese, que é a coleta do líquido amniótico, para fazer o cariótipo daquele feto. E ao nascer, para um diagnóstico definitivo, é necessário fazer o cariótipo total, a cariotipagem total. Lembrando que, como a colega Lori falou, é necessário avaliar o histórico familiar daquele paciente, porque já é mais um indício e aí fica mais fácil da gente conduzir o tratamento. Como a doutora trouxe essa parte do nascimento, quais foram assim, os principais sintomas do paciente ao nascer? Bom, então logo depois do parto, né, ela teve uma dificuldade respiratória muito grande. A gente teve que levar ela para UTI neonatal. E aí, com isso, a gente logo adicionou o CPAP, que é uma pressão positiva da contínua nas vias aéreas. E aí, depois, a gente colocou ela no dispositivo chamado Baby Puff. Exatamente. E aí, a gente precisou aplicar uma dose de surfactante para ajudar na respiração. Mas, infelizmente, também tivemos que ocorrer a outros casos, como a ventilação mecânica. Aí sim conseguimos estubá-la e, infelizmente, as tentativas de adaptação ao CPAP, como o Lori falou, não deram certo e não foi o resultado que esperávamos. E com isso, a paciente com 7 dias de vida precisou ser reentubada novamente. A gente tentou fazer o desmame dessa ventilação mecânica, mas a paciente não conseguiu tolerar, apresentando vários episódios frequentes de cianose, dificuldade respiratória e expansão do tórax reduzida. Bom, eu vou ler aqui um pouco do diagnóstico dela, que foi o que aconteceu como alternativa, né, a gente teve que fazer. Ela foi feita uma traqueotomia usando uma cânula de 4.0 sem cuff, mas mesmo assim ela continuou dependente dessa ventilação mecânica e também, né, ela apresentou o travamento torácico, queda de saturação de oxigênio, sinais de displasia pulmonar e exames de imagem. Isso, e aí, puxando um pouco para a parte da alimentação e não só da respiração, ela precisou passar por uma gastrotomia e ela recebeu alimentação parental por um período de mais ou menos 6 dias. Como foi esse processo de diagnóstico? Então, durante a internação da paciente, né, a gente realizou diversos testes diagnósticos no recém-nascido. A gente fez um teste de triagem neonatal ampliado e, felizmente, não apresentou nenhuma anormalidade. Na avaliação oftalmológica, aplicamos o teste de reflexo vermelho bilateral. O resultado mostrou uma leve diminuição do reflexo macular e os vasos sanguíneos estavam finos em ambos os olhos. Isso, e também puxando um pouco mais para o prontuário, a gente precisou realizar uma ultrassonografia abdominal que apresentou uma leve lesão no fígado e a gente interpretou isso como um hematoma, além de uma ectasia pélvica bilateral mínima, e no ecocardiograma nós identificamos um defeito no septo atrial, que no caso foi um ósteo secundo com uma leve regurgitação tricúspide. E falando um pouco mais do prontuário também, né, as câmeras estavam no tamanho normal, a função sistólica ventricular também estava preservada e a pressão sistólica da artéria pulmonar estava em 28 milímetros por mercúrio, e também isso foi algo que a gente teve que observar com atenção, né? Muito interessante, né? Queria falar um pouco mais sobre o tratamento, né? Como foi assim o tratamento da paciente diante de todas essas dificuldades? Como é que foi isso? Então, no primeiro momento, a gente identificou que ela estava com anemia multifatorial e para isso a gente precisou aplicar hemácias, chegando em uma hemoglobina de mais ou menos 6,3.
Em relação já aos procedimentos médicos que a gente fez, a gente aplicou, no lugar da traqueostomia, uma cânula 4.0 com balão. E a gastrotomia também foi trocada para o Mickey 15FR08, isso tudo para facilitar a alimentação dele também, né? E o período de hospitalização nós conseguimos encaminhá-los para casa, para onde ele teve atenção domiciliar 100%, pelo programa de atenção domiciliar. Ou como você puxou aí, teve uma curiosidade minha aqui, como é realizado esse cuidado domiciliar? Então, como o Lori disse, né, apesar da gravidade do caso, a paciente com 2 anos conseguiu ir para casa graças a esse atendimento, graças a esse programa que é o atendimento à atenção domiciliar, que está sendo fundamental para a sua sobrevivência. E ela depende tanto da traqueotomia quanto da gastrotomia também. E ela tem cuidados 24 horas por dia, necessidade de médicas diária e também tem um apoio de enfermagem também com ela. E não para por aí, né? Tem um atendimento médico, são check-ups semanais. Por exemplo, ela faz fonoaudiologia toda semana e fisioterapia 5 vezes por semana. E ela ainda necessita também fazer um acompanhamento mensalmente com o nutricionista. Isso mesmo. E a família também, né, recebe apoio psicológico regular, porque nós sabemos que nesses casos de síndromes tão raras, além do bebê, né, precisar de muitos cuidados, a família também precisa ter um psicológico forte para poder ajudar a criança. Certo. Dada essa informação sobre esse atendimento domiciliar, queria saber também sobre o cuidado multidisciplinar. Como é que você enxerga a importância desse cuidado? Que a gente sabe que é muito importante, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. A minha opinião, como especialista, não necessariamente no caso, a gente observa muitas questões difíceis de serem tratadas nessa paciente do relato de caso, né? Então, para isso, a gente precisa de integralizar, ou seja, tornar aquele tratamento individualizado. Para isso, é importante trazer vários outros profissionais médicos e profissionais de saúde. Então, teríamos o fonoaudiólogo, que ela já faz, um especialista um cardiologista, um neurologista, psicólogo, porque lidar com essa situação, tendo uma pessoa, um membro da família, é muito difícil também. Então, assim, são situações complicadas que a gente consegue trazer um ganho, ainda que pequeno, quando há um tratamento multidisciplinar. Ele é crucial para o avanço do tratamento. E a paciente também está tendo respostas positivas motoras, mas uma coisa preocupante é que ela teve crises de convulsão, mas está sendo tratada por medicamento, né? E também a última vez que ela precisou ser internada foi em janeiro de 2023 por pneumonia. Isso mesmo. E apesar de todos os desafios, a gente, como pessoas que participamos do caso, acompanhamos até hoje, a gente enxerga esse cuidado domiciliar como sendo o principal para que a paciente consiga ficar em casa, principalmente, né? E lá em casa, ela tem os cuidados familiares e todo o apoio e carinho, o que aumenta a possibilidade de vida dela. Então é isso, né? Esse foi o relato de caso de hoje. Queria agradecer a todas vocês, doutoras, por esse esclarecimento, por esse diálogo muito enriquecedor, né? Acredito que ajudou bastante a esclarecer para muitas pessoas que não estão por dentro dessa síndrome, não estão por dentro desse caso. E falando dessas pessoas que foram ajudadas, queria agradecer a vocês pelo apoio, queria agradecer pela audiência, e esse foi o relato de casos de hoje. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Agradeço a todos. Obrigada.